Olá pessoal, tudo bem? Em 1854, Eliphas Levi, em plena primavera londrina, vai receber uma visita de uma senhora, de uma dama muito entendida nas artes do oculto. Essa senhora era uma grande estudiosa do ocultismo e ela faz uma proposta para o Eliphas Levi. Olha, eu vou patrocinar toda a ritualística. Vou arrumar tudo, todos os ingredientes, o local, vou colocar tudo à sua disposição. Só preciso da sua capacidade para evocar o espírito de Apolônio de Tiana. Eu quero apenas que ele responda uma pergunta. E você poderá também fazer uma pergunta ao grande Apolônio de Tiana. Você topa? O Apolônio de Tiana, ele nasceu no século I, viveu lá no século I, em Tiana, uma província romana lá na Capadócia. E ele foi algo assim como um rival de Jesus. Ele curava, ele expulsava os demônios, fazia muitos prodígios e milagres, e até mesmo ressuscitava os mortos. Apolônio de Tiana, ele é muito bem visto no meio ocultista até os dias de hoje. Helena Petrovna Blavatsky foi uma das fãs mais ardorosas de Apolônio de Tiana. Bom, o Eliphas Levi, diante dessa proposta irrecusável, né? A mulher ia financiar tudo, ele estava sempre quebrado, sem grana, então a mulher iria providenciar tudo e ele apenas iria colocar em prática graças à sua sensibilidade de grande ocultista. E então ele topou. Então o Eliphas Levi foi conduzido para um recinto e lá nesse recinto já estava tudo armado. O círculo mágico já desenhado, a espada mágica, uma roupa branca que o Eliphas Levi iria vestir, uma coroa de verbena. A verbena é uma planta medicinal que dá umas flores bem bonitinhas. Então essa coroa de verbena estava entrelaçada numa corrente dourada que o Eliphas Levi iria colocar na cabeça. Então todo de branco, com uma coroa de verbena, uma espada mágica na mão, um círculo mágico desenhado no chão. Mas antes disso, o Eliphas Levi teve que se preparar para esse ritual de evocação do Apolônio de Tiana. Ele ficou 3 semanas sem falar com ninguém. Ficou também sem comer carne, dieta vegetariana. Então ele fez todo um preparatório ali, né, para fazer aquele grande evento que seria trazer um espírito tão célebre, um espírito tão reconhecido, certo? Bom, então Eliphas Levi deu início então ao seu ritual, sozinho lá, a mulher não estava lá, né? Bom, ele já sabia que pergunta iria fazer para o Apolônio de Tiana. A mulher queria saber o seguinte: se uma pessoa que ela prezava muito, não fica bem claro se ela prezava ou não prezava, mas ela queria saber qual seria o futuro imediato dessa pessoa, do ponto de vista da saúde. E o Eliphas Levi queria saber o seguinte: se uma relação entre duas pessoas teria futuro ou não. Não sei se ele estava interessado em alguém, era alguém que tinha uma dupla que tinha brigado. Ele queria saber se haveria possibilidade de reatamento daquela relação. Não fica claro se esses dois que vão possivelmente se reatar ou não, era ele e outra pessoa,
ou se ele não está fazendo parte dessa dupla aí, né? Não se sabe bem, ele não esclarece bem lá no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Bom, Eliphas Levi então vai todo de branco, coroa de verbena, corrente dourada na cabeça, bem pomposo, como costumam ser os evocamentos, né? E ele então pega carvão mineral, coloca em 2 pratos de cobre e coloca incenso também, bastante, e taca fogo ali, até que o ambiente todo fique tomado por uma fumaça espessa. Todo o recinto, não devia ser um recinto muito grande, e fica tomado por aquela fumaça espessa. Então, o Eliphas Levi vai evocar o espírito de Apolônio de Tiana. E de repente aparece o espírito de Apolônio de Tiana. Mas ele está mais magro, não está usando barba e está com aspecto tão tristonho, diz o Eliphas Levi. E ele então tenta falar com Apolônio de Tiana, mas a voz não sai da sua boca, a voz não sai. E ele então pega a espada e tenta apontar a espada para Apolônio de Tiana, para dar uma ordem para o Apolônio de Tiana falar. Mas o Apolônio de Tiana desaparece. Ele pega a espada de novo e dá ordem para o Apolônio de Tiana retornar ali. O mago tem que ser firme às vezes. E dá ordem, e de repente, quando ele vê, tem uma mão tocando no seu braço, e o seu braço começa a adormecer até o ombro. Era o Apolônio de Tiana. O braço começa a adormecer. O Eliphas Levi começa a ficar muito fraco, sonolento e desmaia. Quando ele acorda, ele sabe que teve sonhos muito conturbados, sonhos muito estranhos, mas não lembra da natureza dos sonhos, não lembra do enredo, não lembra do que aconteceu nesses sonhos. Mas o tempo vai passando, os minutos, e o Apolônio de Tiana não conversou com ele. Mas a essas 2 perguntas vão lhe chegar a resposta. Mortas. O Apolônio de Tiana não deixou uma resposta muito alvissareira, né? Morta e mortas. O Eliphas Levi vai evocar mais 2 vezes, vai perturbar lá o Apolônio de Tiana mais 2 vezes. E o Apolônio de Tiana volta, mas também não conversa com ele. Mas o Apolônio de Tiana inspira o Eliphas Levi. Vai dar uma grande inspiração para o Eliphas Levi. E na cabeça do Eliphas Levi, tudo vai ficando mais claro. O mundo vai se tornando mais compreensível. O mundo revelado e o mundo oculto, as relações entre esses 2 mundos, o visível, o invisível, o natural e o sobrenatural. O Eliphas Levi vai sendo tomado por uma grande clarividência diante do mundo. E meses depois, ele vai publicar Dogma de Alta Magia. Sim. E mais meses depois, Ritual de Alta Magia. Depois ele será juntado a esses 2 livros e formará a sua grande obra de sucesso, Dogma e Ritual de Alta Magia, que é onde ele está contando essa história que eu estou trazendo aqui. O Eliphas Levi vai dizer o seguinte: eu não estive com o espírito de Apolônio de Tiana, mas sim estive com a casca do Apolônio de Tiana, porque os mortos não podem retornar para conversar, para estar com os vivos. Isso que retorna é o corpo sideral,
né? É uma casca. É uma ideia muito interessante porque depois ela será utilizada pela Helena Blavatsky, exatamente. A Helena Blavatsky, no começo da sua vida, na sua carreira ocultista, ela era médium, incorporava os espíritos e tal, e ganhava para isso, né? Depois ela vai negar totalmente esse passado, né, na qual ela utilizava a mediunidade para ajudá-la a sobreviver, né? E ela vai defender uma ideia muito parecida com a do Eliphas Levi, com algumas diferenças conceituais. Para ela também, não é possível o espírito do morto descer e incorporar no vivo. Para ela, o que acontece é que o vivo se desloca até o mundo dos mortos e se estabelece ali um contato com a casca daquele morto. Bom, isso não importa. Voltemos aqui. O Eliphas Levi ele recomenda o seguinte: não faça essa experiência da evocação do Apolônio de Tiana, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Eu escapei com vida, mas você pode não escapar. Você pode não escapar. Essa experiência do Eliphas Levi realmente é uma experiência perigosa. É uma experiência perigosa. Não porque está evocando o espírito de um morto célebre, mas porque é uma experiência que você está queimando carvão mineral. Está queimando carvão mineral. O carvão mineral, quando é queimado, ele libera dióxido de carbono, monóxido de carbono, mercúrio, enxofre, metano e um monte de porcaria a mais. Você evocar o espírito de um morto, ou evocar o espírito do coelho pernalonga ou de um dos seus amiguinhos, o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Mas se você, num ambiente fechado, queimar carvão mineral em grandes proporções, a ponto de formar uma fumaça espessa por todo o recinto, isso pode ser mortal.